a falar um pouco mais sobre aquilo que é a autoestima de uma mãe. E eu me lembro que no vídeo passado nós estávamos falando sobre a questão do bebê ideal e o bebê real. E quando uma mãe de primeira viagem, se torna mãe, quando o bebê chega na sua casa, as demandas do trabalho doméstico, as demandas do cuidado com o esposo ou do cuidado de si mesmo, podem ser assim algo muito cansativo e exaustivo para a mulher. E aí então soma-se a isso muitas vezes um sentimento de culpa por não estar conseguindo dar conta, não conseguir dar conta da casa, não conseguir dar conta do neném. Às vezes a criança não é uma criança tão fácil, tem muita cólica, muitas questões a resolver, alguns problemas delicados de saúde. E aí então, de repente o parto foi um parto mais trabalhoso, uma cesárea, e essa mãe então sofre. E junta-se ao sofrimento, ao cansaço, rapidamente, o estresse traz um sentimento de culpa, e aí então o cansaço traz uma falta de energia, e essa mulher ela pode começar então a não se cuidar e se anular para dar conta da casa. Se anulando, ela não se arruma mais, ela muitas vezes não se preocupa mais com a sua higiene como antes. Muitas vezes, quando eu falo não se preocupar com a sua higiene como antes, eu não estou querendo dizer que ela deixa de tomar banho. Estou querendo dizer que aí o seu cuidado consigo mesma, com a limpeza das suas unhas, com as suas sobrancelhas, ela não se cuida com a mesma qualidade que tinha antes. A sua higiene é algo assim muito rápido, com muita pressa para poder atender o neném, e atendendo ao neném, atendendo ao esposo e atendendo a imagem que às vezes é cobrada dela pela sociedade. Eu disse também no último vídeo que quando você se perceber assim, diminua a pressão sobre você. Diminua a pressão sobre você. E se alguém vier te cobrar, saiba se posicionar. Saiba não se importar com a opinião alheia. E ao mesmo tempo também saiba ser humilde e pedir ajuda. E quanto ao papel do pai, nesse momento é muito importante. Se o pai muitas vezes se utiliza desse instante para poder ficar ausente, ele tem que ser chamado para a função dele de ser pai, de ser companheiro, de ser o marido, de estar ali ao lado da esposa. Se ele não sabe, ele tem toda a condição de aprender, a ajudar em alguma coisa, porque nesse momento normalmente se fala assim: nossa, fulano é excelente, ele ajuda a esposa a tomar conta do neném. Não, ele não ajuda a esposa porque ele é pai. Então o papel de cuidar do neném não é só da esposa. Deveria se falar então que aquele homem assumiu a sua função de ser pai. Ele assumiu seu papel de pai. E ele está trabalhando em conjunto com a esposa na missão dada por Deus de ser pai e estar ali ao lado da sua esposa, dividindo as tarefas. Se não sabe fazer, ele pode muito bem aprender, Por isso que é importante nessa hora a mulher ela não querer ser autossuficiente, mas ela entender que nesse momento ela precisa sim do apoio de todos quanto estiverem do lado dela. Se é uma mãe solteira que não tem o seu esposo do lado, mas ela pode ter uma amiga, ela pode ter ajuda de uma irmã da igreja que congrega, ela pode ter ajuda de uma vizinha, ela pode ter ajuda da mãe, ou se é alguém que possui recursos financeiros, pagar pela ajuda de alguém e não querer assumir tudo sozinho. O importante é lembrar que a criança cresce, aquele momento vai passar, por mais difícil que esteja sendo, ele vai passar, mas
você vai ter que passar por aquele momento, e passar por aquele momento com sabedoria, com temperança, com equilíbrio, porque até mesmo nesse momento em que talvez a mulher esteja num momento de fragilidade, de culpa, de incertezas, ela pode, com seu comportamento, estar contaminando a estrutura emocional daquele bebê, a estrutura emocional daquela criança que foi dada para ela cuidar. E sobre cuidados com criança, nós poderíamos falar em outro momento sobre isso. Mas a autoestima de uma mãe, ela passa pela autoestima do ponto de vista da aparência, mas muito mais do ponto de vista de se sentir ainda uma mulher amada pelo seu esposo, compreendida pelo seu esposo, e ao mesmo tempo se sentir uma mulher que está conseguindo dar conta de ser mãe. E para isso, muitas vezes, você vai precisar se utilizar dos recursos que nós temos tão à mão hoje em dia, né? Uma criança, quando nasce, não vem com um manual, mas você pode utilizar de recursos que estão na internet, recursos que estão tão fáceis e disponíveis para te ajudar em como cuidar de um bebê. Mas ao mesmo tempo, lembre-se que ao ingressarmos numa viagem para algum lugar, e uma viagem de avião, a aeromoça sempre vai dizer que no caso de for necessidade, utilize sempre a máscara de oxigênio em você primeiro, para que depois você cuide do outro. Então eu quero te deixar aqui com essa palavra. Você que é mãe e se sente muito exausta, fadigada, desequilibrada talvez emocionalmente, dentro de um quadro de estresse, de culpa, autoestima baixa, põe a máscara em você primeiro. Tenha muito oxigênio em você primeiro. Cuide de você primeiro, para que você possa então trazer uma qualidade de cuidado para o seu neném. Busque ajuda se for necessário. E lembre-se também muito, diminua a pressão sobre você. Ninguém é perfeito, ninguém nasce sabendo, mas todos nós temos condições de aprender. E que Deus te abençoe sempre.